Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. No programa de hoje nós vamos debater o crédito cooperativo e social. O nosso primeiro convidado é James Milton Kerner, economista. Ele é formado pela Faculdade de Ciências Econômicas aqui de Curitiba. Ele é pós-graduado em Finanças pela Universidade de Tuiuti, especialista em investimentos pela Universidade de León, Madrid, e também é doutorando em Gestão de Investimentos pela Unisul, uma universidade do estado de Santa Catarina. Atualmente, James Milton Kerner é presidente da Associação Brasileira de Pequenos Investidores, a BPI, e responsável técnico perante o Conselho Regional de Economia da 6ª Região. Professor James Milton Kerner, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação em Gestão Pública em Debate. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que vem a ser a Associação Brasileira de Pequenos Investidores, o que ela se destina, como ela funciona, enfim, o senhor nos explicasse como é que funciona a Associação Brasileira de Pequenos Investidores. Ok, bom dia. A Associação Brasileira dos Pequenos Investidores, hoje ela é chamada de ABPI, é a sua sigla. Ela tem uma abrangência nacional e ela congrega hoje formandos do curso de Ciências Econômicas filiados a um Conselho Regional de Economia. De todas as faculdades aqui de Curitiba, de várias cidades do Brasil? Sim, a ABPI hoje, ela congrega economistas, bacharéis de economia e alunos de economia, onde forma o sistema econômico próprio da ABPI. A ABPI hoje, a sua natureza econômica é sem fins lucrativos, mas ela possui atividade econômica. E Correto. Sempre quando existe uma atividade econômica, ela deve se tornar híbrida, porque uma associação sem fins lucrativos, ela pode gerar lucro quando ela atinge uma atividade secundária, para atingir a sua finalidade principal, que é erradicar a pobreza econômica, beneficiando famílias e empresas. Então, a ABPI, desde 1999, ela ampliou seu leque por todo o Brasil. Ela tem hoje diversas empresas filiadas, algo em torno de 10 mil empresas, e mais cerca de 70 mil associados no Brasil. Associados pessoas físicas. Pessoas físicas. E tem um custo para a pessoa se associar? Como é que uma pessoa se torna associado da BPI? Bom, para se associar à BPI, nós fazemos hoje por 2 canais. O primeiro é pessoalmente no escritório. E aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, ou em Londrina, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, nas principais cidades dos estados. E, em segundo lugar, via a internet, o nosso site, que também dá a capacidade de se filiar por lá. Para se filiar não existe a mensalidade nem a anuidade, mas nós temos a sua manutenção, que ela é feita através da nossa atividade secundária, que são os certificados de crédito remunerado giro de caixa. O que vem a ser esses certificados? Como é que funciona esse sistema de certificado de giro de caixa? Tá. Giro de caixa, como o próprio nome diz, é aquele capital que gira no caixa, ou de uma empresa ou de uma pessoa física. Então, uma gestão eficiente desse capital faz com que essa questão financeira ela se torne positiva para o seu investidor. Nós congregamos pequenos investidores. Para uma empresa, o pequeno investidor pode ser uma empresa que
uma pessoa que utilize um grande capital de investimento. Já para o pequeno investidor, pessoa física, um pequeno investimento ele gira hoje desde R$1 a 10, 20 mil reais. Essa é a nossa faixa de trabalho. E como é que é esse certificado? Parece que o senhor trouxe aqui um modelo, ou esse é o próprio certificado? Sim. Então, para nós atingirmos a finalidade da ABPI, que é aumentar, fortalecer o ganho dos nossos associados, nós temos como se fosse uma cooperativa de associados. Seria uma cooperativa de crédito ou tem outra natureza? Sim. A BPI ela se divide no Brasil em duas partes. Primeira, a dos minoritários em Bolsa de Valores, que é a parte e é ligado justamente à Bolsa de Valores, a ações, certo, a debêntures, etc. A BPI ela é ligada a investimentos diretos ou na produção da empresa ou maximizando o lucro de pequenos investidores. Por quê? Porque ele sozinho ele não tem capacidade de atingir essa finalidade. Agora a BPI com grandes volumes ela tem poder de enfrentar e dar melhores retornos a esses associados. Sim. Bom, os certificados, eles são parecidos ao dinheiro, mas é justamente para manipular mais fácil ele. Né? É de plástico essa moeda? Sim. Esse certificado, ele é feito com papel moeda, é feito dentro dos padrões internacionais, é um certificado, não é um dinheiro. Portanto, ele tem as características de um certificado estilo nota promissória. Né? Agora, é um título de investimento por quê? Porque toda vez que o nosso associado adquire um certificado desse daqui, ele tem a possibilidade de maximizar o seu lucro mais do que numa aplicação bancária. E nós vamos explicar o porquê. Bom, os certificados, eles existem de e embaixo vem escrito giro de caixa. Esse é o nome do nosso certificado. Não é real, nem o dólar, é um giro de caixa. É um giro de caixa, é um certificado. Bom, esse certificado, ele tem D1, D2, D5, D10, D20, D50, D100 e D1000 giro de caixa. Um certificado de giro de caixa equivale a quantos reais, por exemplo, hoje? Hoje nós temos uma cotação diária, que é um índice, é um câmbio em relação ao real, que demonstra a qualidade, a força que tem o certificado de giro de caixa em relação ao real. Hoje ele gira em 1,07. É R$1,07 centavos? 0,7 centavos. Certo. Ele não demonstra muito em cima do de 1, mas no de 1000 ele já daria um valor razoável. Esses certificados, na verdade, eles possuem toda a qualidade de segurança que possui o dinheiro normal. Certo. Apesar dele não querer ser similar, ele precisa ter uma determinada qualidade porque ele gira internamente entre os associados. Sejam empresas credenciadas, sejam associados pessoas físicas. Então, a partir do momento que o nosso associado possui um certificado desse, se ele perde essa cédula, né, esse certificado, ele perdeu o seu dinheiro, porque ele está composto nesse papel. Agora, ele possui qualidades superiores, que são vantagens. Por quê? Porque se ele perder realmente, ou roubarem, ou existir qualquer sinistro... Eles são numerados, esses certificados? Eles são numerados, contabilizados. Né? Cada um tem um número. Vamos pegar esse de 10 aqui, é 0098-0. Então, todos eles são numerados e a pessoa que recebe, por exemplo, que tem esse certificado, ela pode pagar uma conta para um outro associado da BPI, por exemplo? Sim. Nós não poderíamos fazer a circulação desses certificados a nível nacional sem ser filiado, porque a própria função da associação é agregar todos aqueles que têm o mesmo interesse. Bom, os certificados, nós temos, para poder circular ele, nós temos a bandeira da BPI. Essa bandeira, ela vai na porta, na vitrine de lojas credenciadas, ou no guichê de caixa. Onde ela exista, recebem os certificados de giro de caixa.
Certo. Apesar de já existirem centenas ou até milhares de empresas filiadas que têm, ainda necessitamos aumentar muito para atingir... Para poder circular esse tipo de certificado. Isso, exatamente. E daí, o valor dele é o valor, por exemplo, da troca, hoje é 1,07 centavos de real. Amanhã pode ser 1,08 centavos de real? Sim. Nós temos um cálculo que nós chamamos de econométrico, que é uma matriz econômica que faz a atualização diária desses certificados. Para que serve esse certificado? Primeiro, para maximizar o lucro de nossos associados. E, em segundo lugar, para minimizar os prejuízos daqueles que mal investem, né? ou investem pouco em outros tipos de instituições. A BPI, hoje a sua finalidade é apoiar também outras associações, para que elas façam esse trabalho do microcrédito aos seus filiados. Bom, esse cálculo econométrico ele é desenvolvido para dar parâmetros ao governo de poder entender qual é a taxa secundária de investimentos que pode girar também no Brasil. Porque o governo ele cria as suas taxas de inflação, suas taxas todas de juros, e nós temos uma taxa de mercado secundário. Isso seria uma espécie de economia informal ou não? Ou está na economia formal esse tipo de certificado de giro de caixa? A BPI ela atinge os dois tipos de economia, formal e informal. Formal quando a pessoa, em vez de investir, vamos dizer, numa poupança, ela prefere dobrar o seu ganho investindo num certificado. Agora, o certificado, ele possui uma liquidez imediata. Esse é o sentido próprio do certificado. Ele não é um certificado para 30 anos, para 10 anos, para 5 anos. Ele até pode ser armazenado, guardado para um momento adequado. Mas ele tem a liquidez imediata. Se o credenciado, que é uma empresa, ou associado, ele adquire um certificado e já em seguida ele queira descontar, ele tem a liquidez imediata. E ele desconta onde? Na sede da BPI? Sim, ele pode descontar nos escritórios da BPI ou no banco que a BPI vai informar. Geralmente é a Caixa Econômica. Sim. Por exemplo, eu quero comprar lá 1.000 giros de caixa. Aquele dinheiro que eu paguei pelos 1.000 giros de caixa, ele fica onde, aqueles 1.070 reais, por exemplo? Bom, aqui ele funciona da seguinte forma. Nós temos o banco como uma instituição financeira armazenadora do capital. Então, nós investimos numa conta de investimento, que pode ser uma conta de poupança jurídica ou investimentos de CDB, RDB, esses tipos de investimento bancário. Nós temos 28 dias de aplicação, do dia 1º ao dia 28. É um banco oficial? É um banco oficial, é a Caixa Econômica Federal. Então, todos os recursos da BPI estão lá na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica Federal. Que é o lastro para dar a garantia. Para dar a garantia, exatamente. É o lastro, é a conta 1002.2, que é uma conta conhecida a nível de Brasil, e ela não chega a ser uma conta chamada de fundo, né? Nós poderíamos registrar perante a Receita Federal como uma conta de fundo de investimento. Ela não se torna assim porque ela é movimentada, ela é girada o tempo inteiro. Diariamente. Né? Diariamente. Então, ela não tem a mesma qualidade de um fundo que aplica e retira depois de determinado tempo. Sim. A pessoa física tem lá 10.000 certificados de caixa. Ela, agora é época do imposto de renda, ela vai ter que dizer lá o seu capital. Ela coloca como giro de caixa ou transforma isso em reais? Ela poderá colocar como transformar em reais e lançar como outros tipos de investimentos, ou ela poderá colocar também como patrimônio de capital em quantidades de giro de caixa. Ela poderá colocar os dois. Mas para a Receita Federal, ela é mais importante transformá-la pelo índice do dia 31, que é o fechamento para 31 do ano anterior. Do ano anterior, e ela lança então por esse valor. Você disse que não existe um capital mínimo que a pessoa possa investir, desde um giro de caixa até alguns milhares de giros de caixa. Em média, quanto é que as empresas ou as pessoas físicas adquirem esses giros de caixa? Bom,
A BPI ela tem tido uma experiência nesses últimos 10 anos bastante interessante. Com a entrada dos certificados giro de caixa no mercado, nós começamos a atingir diversas faixas, desde aquela pessoa que não tem a possibilidade de efetuar um investimento até o grande investidor, onde ele divide todas as suas formas de investimento. Então, hoje, as empresas que se filiam, que se credenciam, elas ingressam de 1.000 a 10.000, até 20.000 giros de caixa. Essa é a média que a gente tem observado. Certo. E se a empresa, por exemplo, amanhã, ela precisa daquele giro de caixa, daquele dinheiro, e ela precisa da moeda mesmo. Como é que ela faz? Ela perde um determinado valor daquilo que ela investiu? Sim, é diferente da poupança, onde se você sacar depois de 10, 15, 20 dias, ou até 29 dias, você perde o rendimento no mês. Certo. No giro de caixa, não. Ele tem uma atualização diária. Todo dia ele sobe. E por que ele não desce? Porque o cálculo econométrico que foi feito, ele foi feito o estilo porquinho, onde você joga as moedas dentro e ele só cresce a quantidade de dinheiro. Quando alguém resgata, esse é o termo, resgata o seu certificado, que ele tem a liquidez imediata, precisa resgatar, será pago 0,5%, este é o custo que a BPI ela cobra. Por quê? Dependendo do tipo de investimento, a BPI tem que pagar impostos, né? E a sua manutenção. Uma parte desse valor, 0,12%, é creditado atualizando o índice dos certificados também. Bom, qual é a diferença entre eu aplicar no banco e eu aplicar na ABPI? Primeiro, quando você aplica no banco, você está aplicando ou na poupança ou num CDB, que é lastreado por títulos do governo. Quando você aplica na BPI, você está aplicando na produção, investimento na produção. Existe o risco? A BPI hoje, através dos seus economistas, visitam as empresas e compram parte da sua produção já comercializada. E isso nos dá uma capacidade de retorno maior do que um investimento em banco. Agora, a BPI coloca o seu recurso todo no banco, então ela já tem a sua rentabilidade vinda do banco. Como é que é essa compra? É uma espécie de financiamento à empresa que produz aquele produto? A BPI ela compra cotas da empresa ou ela financia uma espécie de giro de caixa mesmo daquela empresa? Capital de giro, seria isso? Sim. A BPI, nós teríamos que dividir as três partes. O que é poupar, o que é financiar uma produção e o que é investir na produção, né? Poupar nós já sabemos, que é fazer uma poupança, é guardar o dinheiro e obter um retorno, seja qual for, em 30 dias ou no tempo que esse dinheiro estará guardado. Agora, o financiamento da produção seria como se fosse eu emprestar o dinheiro para a empresa para que ela possa fazer essa produção e depois pagar por esse uso desse capital. E investir na produção é fazer um contrato de participação societária sobre aquela produção. Vou dar um exemplo. Em Guarapuava, produção de soja. Então, uma lavoura de 200 hectares, não está chovendo. E daí, vai se perder toda essa produção? Quer dizer, precisa de investimento para irrigar tudo aquilo. Isso é um investimento. Quer dizer, a BPI ela pode adquirir esse equipamento, fazer com que essa produção surja e daí parte deste rendimento pertence também à BPI. Então não seria um juro, seria parte de... Certo. E como é que é controlado esses certificados de giro de caixa? O Banco Central tem alguma instituição que controla a quantidade desses, podemos assim dizer, papéis que estão em circulação? Certo. A BPI hoje, em 2006, ela fez uma assembleia estatutária, onde derivou a quantidade de certificados emitidos por ela mesma. Sim. Esses certificados elas foram produzidas dentro de indústrias gráficas de alta segurança em certificados. Bom, ao mesmo tempo, por ser um papel financiador, ela não necessitaria entrar numa bolsa de valores. Certo. Né?
não sendo uma ação, não sendo uma debênture, não há a necessidade dela se filiar ou se congregar à Bolsa de Valores ou à CVM para que faça o controle disso. Mas, ao mesmo tempo, a BPI ela necessita de uma segurança também e de uma fiscalização por parte do Banco Central. Nisso, na atividade secundária, como uma instituição financeira, ela registra toda a sua emissão de certificados em sua contabilidade numerada. Agora, ao mesmo tempo, os conselhos regionais de economia fiscalizam a atividade econômica envolvida nos certificados de giro de caixa. Então, a BPI, de uma forma assim, geral, ela está sujeita à fiscalização dos conselhos regionais de economia. Sim. A BPI hoje ela é totalmente filiada aos conselhos regionais de economia, onde ela desenvolve uma atividade profissional e habilitada no ramo de economia. Dentre elas, o controle do crédito sobre sua supervisão, sobre sua administração. Então, a BPI, como que ela faz a sua prestação de contas? Semanalmente, ela emite um sumário econômico, distribui para 87 mil filiados. Hoje ela envia via e-mail, né? E também envia para o Conselho Regional de Economia. E ela pode ser fiscalizada a qualquer momento, né? Agora, a contabilidade hoje da BPI, ela está num sistema informatizado de última geração. Ela está totalmente na internet, ela é aberta, por ser uma associação sem fins lucrativos, porque nós temos que entender o que é o lucro e para onde ele se destina, que é a sua finalidade, e a sobra disso, que é a sua receita para a sua manutenção. Que seria a única despesa, não tem nenhum tipo de lucro operacional nessa transação, apenas o custo, digamos, de administração do próprio sistema. Sim. E isso equivale mais ou menos a quanto por cento do investimento que a pessoa faz? A taxa de administração, podemos assim dizer. A taxa de administração ela é medida pela quantidade de compra e venda de certificados ou de projetos sociais que a BPI desenvolve. Diferente, nós estamos dentro do terceiro setor. O que é o terceiro setor? Para falar dela, nós temos que diferenciar entre primeiro e segundo setor. O primeiro setor é o setor público, quer dizer, o setor estatal, é o governo. O segundo setor é o mercado, é aquela que produz o lucro. Ela só está nesse mercado para gerar o lucro. E o terceiro setor, ela congrega associações, fundações e autarquia, outros tipos de entidades, onde ela é mista, onde ela desenvolve uma atividade pública ao mesmo tempo de natureza econômica do segundo setor. Agora, a forma como você capitaliza esse lucro e destina, ela tem que ser diferenciada. O terceiro setor, ela dá a possibilidade da natureza econômica existir realmente, porque desde que uma associação, mesmo que ela seja filantrópica, ela tem que pagar água, tem que pagar luz, telefone e seus funcionários e movimenta capital. Movimentou capital, ela é uma associação econômica na sua espécie. Agora a BPI, ela tem uma natureza híbrida, porque ela tem a natureza econômica, mas ela é formada por um sistema econômico. Até hoje, no CONCLA, que faz a classificação fiscal da atividade econômica, não tinha essa classificação. Ela não é uma cooperativa e também não é uma empresa privada. Ela tem essa natureza, então. Sim. Foi a própria ABPI a pioneira em oficializar o CONCLA, através do IBGE, que existe mais um tipo de associação. Porque hoje existe associação filantrópica, benemérita, esportiva, religiosa, tem um monte de tipo. Por quê? Porque o governo, não podendo atender a sua atividade social, a toda a sua atividade social, ela transfere essa possibilidade ao terceiro setor. É assim que ela surgiu. O terceiro setor, ela surgiu de fora do Brasil para dentro. Através daquelas ONGs, né? O governo, hoje, ele beneficia as ONGs. Certo. Né? Por quê? Porque a ONG ela tem a sua finalidade pública diretamente. Sim. A associação ela tem a sua
sua direção a seus associados, que é uma coletividade envolvida com aquele sistema. Sim. A BPI, por exemplo, não recebe recursos públicos, ela só gira recursos dos seus próprios associados. Sim, a BPI é uma captadora de recursos. Na verdade, o seu grande projeto é investir em empresas. Nós temos vários projetos de 3, 5, 8, 10 milhões de reais, para a construção de grandes empresas essas que têm até a parceria do governo. Mas a ABPI, ela não arrecada, ela não tem participação com o governo, porque ela se capitaliza com o seu próprio capital de seus associados. O associado entende e dá uma parcela disso para a sua manutenção e, em compensação, a ABPI faz o seu papel maior, que é rentabilizar os certificados. Ela não transfere ao seu associado lucro. Ela cria um poder de compra em cima desse certificado, fazendo com que ele tenha o seu lucro indiretamente, o que não é a finalidade da BPI. Quer dizer, se um associado adquire 10 giros de caixa, ele vai resgatar 10 giros de caixa. No valor do dia. No valor do dia. Isso não quer dizer que aquilo é um lucro, mas sim o poder que esse certificado tem frente ao real, frente ao euro, frente ao dólar e a poupança, que é onde a BPI faz os seus controles. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, na primeira parte do programa de hoje, o economista James Milton Kerner. Ele que é o presidente da Associação Brasileira de Pequenos Investidores, a BPI, e nos falou dessa nova modalidade de investimentos que são os giros de caixa. Muito obrigado, professor James, foi um prazer grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. Eu que agradeço, obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o Brasil. Ele também é transmitido pela CWB TV, a TV comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós estamos debatendo o crédito cooperativo e social. E o nosso segundo convidado é o senhor Artêmio Ivo Sulzbacher. Ele é da área contábil, tem cerca de 30 anos atuando na área do cooperativismo de crédito, atuou e trabalhou em cooperativas do sistema Sicredi, depois ele vai explicar para nós o que isso significa, sistema Sicob, sistema de cooperativas de crédito no estado do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, foi também auditor liquidante eleitos, auditor sênior e interventor, gestor de cooperativas e assessor nesta área. Atualmente ele presta assessoria na formação de novas cooperativas de crédito. Está residindo em Curitiba já há algum tempo, onde tem seus familiares, e aqui está montando algumas cooperativas de crédito.
Eu gostaria que o senhor nos explicasse, professor Artêmio, como é que se constitui uma cooperativa de crédito. Uma cooperativa de crédito, ela é uma espécie de um banco, não é mesmo? Sim, a cooperativa de crédito, na verdade, ela não é um banco, ela é uma cooperativa. Uma cooperativa. Uma cooperativa de crédito. Mas funciona como um banco. Funciona, tem atividades similares ou iguais a um banco. Mas ela não pode ser usada a expressão banco, porque a natureza dela, mesmo sendo uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, ela é gerida por pessoas. Ela tem uma finalidade, assim, como é que eu vou explicar? A finalidade social seria social, mais ou menos isso? Ela econômica, ela é sem fins lucrativos. Certo. Ela não está sujeita à falência, e sim a uma liquidação. Liquidação extrajudicial, como acontece com os bancos? É diferente um pouco porque a liquidação extrajudicial, ela é decidida pelos próprios associados. E os próprios associados é que escolhem um ou mais liquidantes para fazer os encaminhamentos da liquidação. No banco é o Banco Central que determina a liquidação e indica um liquidante. Como é que se constitui, seu Artêmio, uma cooperativa de crédito? Por exemplo, qualquer cidadão pode organizar uma cooperativa? Não é qualquer um. Precisa ter no mínimo 20 pessoas físicas para se constituir uma cooperativa de crédito. É a parte legal. E o investimento que essas pessoas devem fazer no início para iniciar a cooperativa? A parte legal exige que se integralize o conjunto das 20, 25, 30 pessoas, se integralize em torno de, no mínimo, 3 mil. É a parte legal, R$ 3 mil. Essa é a parte legal. Então, claro que com 3 mil reais não é possível, ela não tem viabilidade. Né? Sim. Mas isso se fala na parte legal de constituição dela, que essas pessoas integralizam isso. Em média, uma cooperativa, para que ela possa funcionar, ela possa partir para o mercado, quanto seria um capital mínimo que teria que ser integralizado na sua experiência de consultor de mais de 30 anos de cooperativismo? Ela varia um pouco em relação ao público e em relação ao custo dessa estrutura. Né? Por exemplo, hoje se constitui aí com 200, 100, 200, 300 reais, um capital mínimo até 500. Tem situações que depende do público, até R$1.000. Tem situações que por exemplo, de microempresários ou grandes empresários, aí é 5 mil, 10 mil de capital. A cota de cada um. A cota capital. A cota tem que ser igual para todos? Não, ela só tem um mínimo. Esse mínimo é estatutário. Ele não quer dizer que todos tenham que ser iguais. Mas alguém pode deter 51% do capital da cooperativa? Não. O limite da lei é nenhum pode ter mais do que 1/3 do total do capital. Sim. Ele mesmo tendo 1/3, ele não tem nenhuma vantagem em relação a um voto ou em administração na cooperativa. Ele tem um voto simples igual um que tenha R$100. Sim. Só na distribuição dos lucros é que ele teria uma participação. Não, o capital nem participa da distribuição dos lucros. Não é o capital que participa da o capital nem pode ser incluído. Sim. O capital, as sobras, elas são rateadas proporcional à movimentação financeira de cada associado na cooperativa. Isso correto. Se chama a movimentação de depósitos, aplicações, empréstimos. Se houve uma sobra, é em função disso. Então, ele não é o capital que determina o rateio das sobras. Uma outra questão, existe uma legislação que regula as cooperativas agrícolas, cooperativas de trabalhadores. É a mesma lei que regula as cooperativas de crédito? É a Lei 5.764, ela é de 1971. Ela regula todo o cooperativismo brasileiro. Ela é genérica para todos os ramos de cooperativismo, que são de crédito, tem de produção, tem agropecuária, tem educacional, tem... Vamos dizer, dá para enumerar aí 15 ou mais.
ramos de cooperativismo. Certo. No caso da decreto, além dessa lei, que é a lei geral do cooperativismo, a cooperativa, por ser uma decreto, ela está, vamos dizer assim, atrelada nas normas do Banco Central como uma instituição financeira. Certo. Então, ela tem que obedecer às essas normas, exatamente, de instituições financeiras. de instituições financeiras. Então ela sofre uma fiscalização mais rigorosa. Sim, o Banco Central que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização, embora últimos anos se constituiu normativos que transferiu essa certa responsabilidade para as cooperativas centrais, que abrigam um conjunto de cooperativas. Então isso, como é que eu vou dizer assim, o Banco Central tem a responsabilidade de fiscalizar, mas ele otorgou para... O que vem ele normatizou isso para que as cooperativas centrais, que é uma das funções específicas das centrais, centrais de cooperativas. De cooperativas de crédito. Eu vi aqui que o senhor trabalhou, por exemplo, o Sicredi, daí outra cooperativa se chama Sicob. Essas seriam cooperativas centrais? Ou não? Não, isso é um sistema. O que vem a ser um sistema de cooperativas de crédito? Até os anos 80, nós tínhamos só cooperativas independentes, cada uma independente. Uhum. A início dos anos 80... tinha muitas cooperativas nessa época? Sobrou uma quantidade pequena de cooperativas com a reforma bancária de 1964. Então, isso ficou um período assim, funcionando. Eu cito o exemplo do Rio Grande do Sul, nós éramos lá 7, 9 cooperativas nesse período. Que abrangiam todo o Estado. Que estavam no Estado, que sobraram dessa. Sim. E ali está a cooperativa de Nova Petrópolis, que é a mais antiga do Brasil, tem mais de 100 anos. Tem a de Cerro Largo, que a gente trabalhou lá há 20 anos. Ela vai fazer 100 anos em 2013. Isso é um sistema muito antigo, então. Sim, isso aí já foi mais de 100 anos que está no Brasil. Aí a necessidade as necessidades foram surgindo em função de crédito rural, em função de Proagro, de seguro, e foram surgindo os problemas. Aí se buscou uma solução de se constituir uma central dessas cooperativas para fazer algum serviço. Certo. Essas cooperativas criaram essa central. Claro, o Banco Central teve que primeiro normatizar, porque isso não estava nem normatizado. Então, houve uma evolução muito grande de normativos. Isso na década de 70? De 80 para frente. Então, houve uma evolução muito grande no sistema cooperativo de crédito de normativos. Foi um avanço enorme nesse processo. Então, criando uma central, o Banco Central normatizou as funções específicas de uma central. Ela só pode prestar serviço. Que é uma cooperativa que agrega outras filiadas. Na verdade, são filiadas. Certo. Ou, por exemplo... Daí disso, depois surgiu, então, o sistema, por serem... Que é o Sicredi, Sicob. Primeiro surgiu o Sicredi. O que é Sicredi? É uma logomarca do sistema. De um sistema. E são que tipos de cooperativas tem Na oportunidade eram cooperativas rurais, praticamente, totalmente rurais. De agricultores. De agricultores. Posteriormente, claro, com as novas regulamentações do Banco Central, foram se abrindo outros tipos de cooperativas. E aí foram surgindo os sistemas. Houve uma divisão no Sicredi, surgiu o Sicob. Como houve uma criação, um novo sistema que se chama Unicred, que é da área da saúde. Certo. Que também é um terceiro grande sistema. Tem Cressol é um sistema? Cressol é um sistema de cooperativas que abriga praticamente 100% das cooperativas que atendem pequenos agricultores, ou vamos chamar assim, da agricultura familiar. Cressol tem no Brasil todo esse sistema ou é mais aqui no Sul? É mais no Sul. Começou no Paraná, bastante forte, está bem consolidado. Depois avançou para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje passa de 100 e tantas cooperativas. Outro dia eu assisti uma palestra até de um desembargador que tem aqui no Paraná uma cooperativa de juízes, de promotores, de pessoas do setor judiciário.
qualquer segmento pode montar uma cooperativa e quais são as vantagens de se ter uma cooperativa de crédito? Quando a gente falou de sistemas ou normativos, os normativos permitiam se constituir cooperativas rurais e cooperativas urbanas. Certo. No nosso caso do Rio Grande do Sul eram rurais. Todas rurais. Mas no estado de Minas, de São Paulo e outros estados, aí praticamente nos centros urbanos eram as cooperativas urbanas. Certo. Então, foi permitido, dentro do sistema cooperativo e dos normativos, foi se permitindo criar cooperativas, por exemplo, de juízes, de promotores, de professores, enfim, de pessoas de várias áreas, assim também? Comerciantes. Primeiro podia se constituir cooperativas de empregados de empresa ou servidores. Servidores de órgãos públicos. É o primeiro tipo de cooperativa que se podia fazer, de urbanas. Depois veio as cooperativas de profissionais liberais ou por uma atividade profissional. Né? Por exemplo, os médicos, os dentistas, os juízes, os advogados, professores e assim por diante. Né? Isso durou um período entre esses três tipos de cooperativas. Servidores, empregados, era um grupo, outro grupo 2 profissionais liberais, terceiro grupo rurais. Certo. Posteriormente se permitiu constituir cooperativas de micro e pequenos empresários e empreendedores. Certo. Posteriormente, empresários. Então já é o quinto tipo de cooperativa. E o último, então, recentemente, uns 3, 4 anos para cá, o Banco Central permitiu transformar cooperativas existentes, por exemplo, mesmo rurais ou qualquer outra, claro, com capital diferente, com períodos de atuação, tem uma série de regras, que permitiu fazer livre admissão. Hoje, grande parte das cooperativas com mais tempo de atividade, elas estão se transformando em livre admissão. Qualquer pessoa pode se associar. Qualquer pessoa pode se associar. E, professor Artemio, quais são as vantagens que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma conta bancária num banco particular, um banco público. Daí eu passo a ter uma conta numa cooperativa. Quais as vantagens que eu tenho? Eu pago menos no cheque especial, pago menos taxas bancárias. Eu gostaria que o senhor explicasse por que a pessoa deve buscar esse sistema de cooperativas, de crédito. A cooperativa ela tem várias vantagens em relação ao sistema financeiro, o banco no caso. Primeiro, que ela não tem o objetivo de ter grandes lucros. Né? Segundo, que ela tem um pouco de lucro, não tem grandes lucros. Na verdade, ela não pode ter lucro, ela tem sobras. A cooperativa se fala em sobras, né? Certo. Então, a vantagem disso é de ela não visando sobras, ela também tem uma estrutura menor custo. Certo. Operacional, administrativo. Então, consequentemente, ela consegue captar dentro desse mercado, desse público, a um custo similar aos bancos. Ninguém faz milagre nisso. Mas como ela tem uma despesa menor, ela consegue operar a carteira de crédito dela com vantagens bastante elevadas em relação a um banco, porque ela não visa sobras, e então ela tem que meramente cobrir suas despesas. E isso reflete quanto? Por exemplo, os juros no cartão de crédito, não sei se as cooperativas têm. Também operam normalmente. Mas juros, por exemplo... 50% menor. Então, vamos pegar lá, o cheque especial está em torno de 8%, 9%, 4%, 3% ao mês. Tem cooperativas que operam na faixa de 5%, outros 4%, outros 3%, outros menos. Né? Até menos que isso. Até menos. Um empréstimo, por exemplo. Capital de giro. Uma determinada empresa e quero capital de giro. Também é sempre menor do que o empréstimo. Em torno de 30%, 40%, 50% menor. Mais barato. Mais barato. Tarifas, a mesma situação. Existem aquelas tarifas básicas. Tem muitas cooperativas que não cobram tarifas. Dessas básicas, cadastro, manutenção de conta corrente, abertura de crédito. Quer dizer, isso já está na estrutura. Né? Então, essas cooperativas não cobram tarifas básicas. Essas aí. Mas, por exemplo, eu sou sócio de uma determinada cooperativa. Eu só posso sacar com o meu cartão
lá no caixa daquela cooperativa ou já tem o sistema já está integrado na rede bancária? 24 horas, está tudo integrado. Hoje está tudo integrado. Então, o teu cartão da cooperativa você pode sacar em qualquer caixa eletrônica? Qualquer caixa eletrônica. Quer dizer, desse 24 horas, né? Dos bancos 24 no caso, o Sicredi, que já tem o próprio banco, que é o Ban Sicredi. Sim. Esse sistema já tem o seu próprio banco. Tem um banco, então. O Cicobi é a mesma coisa. Ele já tem o seu próprio banco. Sim. Quer dizer, ele já tem o seu próprio cartão, já operam dessa forma. Por exemplo, os professores, ou os advogados, os jornalistas querem montar a sua cooperativa de crédito. Quais os passos para montar uma cooperativa? Primeiro, eles têm que reunir as 20 pessoas, no mínimo 20. Isso, aí eles têm que fazer eles têm que encaminhar o Banco Central, eles têm que pré-definir um estatuto, têm que fazer um projeto, precisa encaminhar o Banco Central analisa toda essa parte legal, a parte de viabilidade disso. Certo. Aí ele autoriza a fazer a assembleia efetiva. Aí volta para o Banco Central. E isso leva alguns meses. Leva um período que o Banco Central leva para examinar, para ver a viabilidade disso. Então ele autoriza, volta, faz a assembleia, elege um novo conselho e tal, volta para lá para a homologação dos administradores. Parece bancos oficiais, tipo o Banco do Brasil, que ele também incentiva e agrega as cooperativas à sua própria estrutura. Como é que funciona? É que os três primeiros tipos de cooperativas que a gente citou antes, que é de empregados, servidores, profissionais e rurais, é permitido constituir sem uma central. Sem Sicredi, sem Cicobi, sem Unicred, sem Cressol. Sem uma central. Mas hoje, raros casos estão ocorrendo. A maioria já são constituídas por sistemas tradicionais. Pelas próprias centrais. Pelas próprias centrais. Que ficam responsáveis. Tem uma série de vantagens de ser filiados a uma central. Tipo essa de você poder sacar o dinheiro no caixa, usar, tem uma série de vantagens. Usar o cheque especial, essa coisa toda? O risco de ela não ter sucesso, por exemplo, há mais fiscalização, mais controle, mais capacitação, mais treinamento, mais... É uma série de fatores. Mais segurança. Dá mais segurança ao aplicador, com certeza, né? E me diz uma coisa, e quando uma cooperativa vai mal? Há casos, eu vi aqui no seu currículo, que o senhor até foi interventor em algumas cooperativas, os associados perdem, quem que é responsabilizado nesses casos? É a administração ou os próprios associados? Os 20 primeiros anos a gente viu um cooperativismo sadio, depois a gente foi ver os 10 anos de cooperativismo difícil. Certo. Na verdade, a cooperativa, quando ela entra em liquidação, a responsabilidade do associado vai até o capital dele integralizado. Se ele tem lá R$1.000, ele responde por R$1.000. Ele responde ou ele perde esse capital eventualmente. É que nem uma empresa limitada. Mais ou menos isso. Então, o restante, eventualmente, que falta, então, quando for filiado a uma central, isso fica absorvido dentro do sistema. O sistema absorve, administra essa liquidação, próprio cuida. Incorpora, faz incorporação eventualmente. Então, essa é uma das seguranças de um sistema de cooperativa. Desse sistema então, Cicobi, Sicredi. Todos eles, né? Tem aí, são 12, 13 sistemas hoje no Brasil. Certo. Né? Então, o risco é menor, mas a gente viu assim... os últimos 10 anos, isso tem diminuído bastante. Aconteceram casos de intervenção, mas o administrador é que responde, o presidente lá da cooperativa. Eventualmente, ele pode ficar com seus bens indisponíveis. Isso, então quem responde na cooperativa é os administradores. Eles são enquadrados dentro da legislação bancária, dentro das normas. E eles são eleitos pela Assembleia. Pela sociedade, pelos sócios. Os sócios é que, e o mandato de 3 a 4 anos, 3 ou 4. 3 ou 4. Sim. E por exemplo, e as sobras? O senhor falou que essas sobras, como é que elas são distribuídas? Nós vemos essas cooperativas agrícolas que às vezes os agricultores recebem lá sobras vultuosas. Nas cooperativas de crédito também tem essa finalidade? Também ocorre. Sim. Acontece que nas rurais, nas agropecuárias, as sobras têm várias circunstâncias. Às vezes é preço, às vezes é safra.
nas cooperativas de crédito, elas têm uma concorrência que é os próprios bancos, então elas precisam operar com menos juros e não visam tantas sobras. Sim. Mas a Constituição da cooperativa obriga determina no Estatuto de que, na lei e o Estatuto, de que 10% das sobras obrigatoriamente tem que ir para um fundo de reserva. Ah, um fundo de reserva. Muitas estipulam 30%, 40%, 50% das sobras ficam para o fundo de reserva. O restante é rateado, porque a vantagem é concedida no ato. Certo. Ela não tem quer dizer, a despesa dela é fixa, ela tem condições de administrar isso. Então, então uma parte vai lá para o fundo de garantir reserva, para consolidar a cooperativa. Sim, e um associado de uma cooperativa, como é que ele faz para sair? Ele pode vender a sua qualquer cota? Momento ele pode pedir sua restituição e resgatar. E ele recebe da própria cooperativa ou vende para ele pede demissão da cooperativa. Ele pede demissão e é um direito de receber o capital dele. Tem sistemas que corrigem o capital, tem cooperativas que corrigem o capital, que é limitado a 12% ao ano pela lei. Certo. É limitado até esse percentual. Outras não corrigem. Por questão de administração e decisão própria. Quer dizer, uma decisão da própria sociedade. Certo. E uma outra pergunta, professor. Qualquer pessoa nesse sistema Sicredi, Sicope, dessas cooperativas, a pessoa pode ir lá e dizer, olha, eu quero me associar a essa cooperativa? Não. Não pode? Ou isso é só a própria cooperativa? É só a própria cooperativa. Vamos citar um exemplo assim, por exemplo, vamos fazer uma cooperativa de professores. Professores. É somente professores que podem ser sócios da cooperativa. Sim. Abriu-se espaço para se associar empresas jurídicas que tenham atividades correlatas. Por exemplo, um colégio, uma universidade. Quer dizer, elas poderiam ser sócias da cooperativa dos professores porque elas têm atividades correlatas. Sim. Ou um exemplo, uma cooperativa dos advogados associar o escritório do advogado. Sei. É permitido. São atividades correlatas. Mas a característica dela continua a mesma. Sim. Ela é dos professores. Certo. Então a administração sempre será dos professores. Dos professores. Pode associar a empresa jurídica, pode até ser sócio. Mas, por exemplo, qualquer cidadão pode ir lá abrir uma conta bancária numa cooperativa ou não? Também não? Não. Também não? Não. Ela é específica da sociedade. Daquela sociedade. Se ela é formada por servidores, ela é dos servidores. Sim. Então tem que ter um número grande de associados para poder movimentar um determinado valor? Depende um pouco do capital, depende do volume de recursos e depende da despesa. Porque tem cooperativas, vamos dizer assim, boas com 500 associados. Já dá para ela é perfeitamente viável. Sim. Né? Porque o custo dela é pequeno, o custo operacional, né? Administrativo é pequeno, então ela é viável, é uma cooperativa boa, como tem cooperativas com 1.000, com 2.000, com 5.000, com 10.000 associados. Correto. Dizer, então, é proporcional. Quanto mais associado, maior o teu custo administrativo. Né? Claro. Então, nós debatemos hoje em Gestão Pública em Debate, crédito cooperativo e social. E o nosso segundo entrevistado foi o senhor Artêmio Ivo Susbacher, que é um especialista em cooperativismo de crédito. Senhor Artêmio, foi um prazer muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. Eu muito que obrigado. agradeço. Obrigado.